Bem-vindo ao Mais Uma História, o lugar onde contos ganham vida. Aqui você encontrará histórias cativantes, repletas de mistério, suspense, emoção e curiosidades que vão prender sua atenção do início ao fim. Cada vídeo é feito para despertar a sua imaginação, explorar o desconhecido e trazer reflexões sobre os mistérios do mundo ao nosso redor. Prepare-se para mergulhar em narrativas envolventes, inspiradas em acontecimentos reais, lendas urbanas e criações originais. Se você ama boas histórias que instigam a mente e tocam o coração, inscreva-se agora e acompanhe novos capítulos toda semana. Afinal, sempre há espaço para mais uma história. Não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. A estrada sem volta. Há um pequeno vilarejo, esquecido pelo tempo, chamado São Bento do Norte. Localizado nas margens de uma floresta densa e sombria, o local tem uma população reduzida, onde todos se conhecem. O vilarejo é cercado por lendas e superstições, mas uma em particular atormenta os moradores: a estrada sem volta. Uma via estreita e sinuosa que corta a floresta. Durante o dia, é um atalho pouco utilizado, mas à noite, transforma-se em um caminho que ninguém ousa percorrer. A estrada ganhou sua fama após décadas de desaparecimentos inexplicáveis. Carros encontrados com as portas abertas, motores ainda quentes, mas sem sinal de seus ocupantes. O mais estranho é que a polícia local nunca encontrou pistas dos desaparecidos. Documentos e objetos pessoais eram encontrados dentro dos veículos, mas parecia que as pessoas simplesmente evaporavam. Nos últimos 30 anos, mais de 15 casos foram registrados. Paulo, um jovem trabalhador do restaurante local, sempre ouviu essas histórias com ceticismo. Ele era um daqueles que não acreditavam em superstições. Aos 27 anos, ele se considerava um homem prático. As pessoas desaparecem porque se perdem na floresta ou porque foram vítimas de algum crime comum, pensava ele. Numa noite fria de inverno, depois de um turno exaustivo, Paulo decidiu cortar caminho pela estrada sem volta para chegar mais rápido em casa. Já passava da meia-noite e o cansaço lhe pesava sobre os ombros. Seus colegas de trabalho o alertaram para não pegar aquele caminho, especialmente à noite. Não seja idiota, Paulo. Você sabe o que dizem. Gente como você nunca volta, zombou Jonas, o cozinheiro mais velho do restaurante. Paulo deu de ombros e saiu, convencido de que aquilo não passava de histórias para assustar turistas. A noite estava anormalmente silenciosa quando ele entrou na estrada. As árvores formavam sombras grotescas à medida que os faróis do carro cortavam a escuridão. O silêncio era tão profundo que, por momentos, Paulo teve a sensação de que o próprio motor do carro estava abafado, como se a estrada sugasse qualquer ruído. Após alguns minutos, algo começou a parecer errado. A neblina que se formava era espessa demais para uma noite comum. Era como se estivesse se acumulando rápido demais, obscurecendo o caminho à frente. O GPS começou a perder o sinal, os mapas no celular falhavam, e Paulo sentiu uma crescente inquietação. Ele começou a se perguntar se deveria ter ouvido os avisos. De repente, no meio da estrada, surgiu uma figura. Era uma mulher. Ela estava de pé, no acostamento, acenando desesperadamente. Paulo freou bruscamente, sentindo o coração disparar. A mulher parecia machucada. Suas roupas estavam sujas de lama, e ela tremia de frio. Por um instante, ele pensou em seguir em frente, mas algo nele o impediu. Ele abaixou o vidro do carro. "Você está bem?" perguntou com cautela. A mulher parecia atordoada, os olhos arregalados, olhando em todas as direções. Sua voz era fraca, quase um sussurro. "Por favor, preciso de ajuda. Preciso voltar. Eles estão vindo." Paulo franziu o senho. "Eles? Quem seriam eles?" Ele olhou em volta, mas não viu ninguém. Contra seu instinto, ele destrancou a porta e deixou a mulher entrar. Assim que ela se sentou no banco do passageiro, o cheiro forte de terra molhada e algo metálico invadiu o carro. Paulo tentou ignorar a sensação de desconforto e ligou o carro novamente. "Onde você mora?" perguntou ele. A mulher apenas apontou para a frente. "Continue, e vire quando eu disser." "Eu preciso voltar", disse, sua voz quebrando. Conforme dirigiam, o desconforto de Paulo aumentava.
A estrada parecia se alongar infinitamente. As árvores estavam mais próximas, e as sombras pareciam se mover com eles, como se estivessem sendo seguidos. Paulo tentou puxar conversa para aliviar a tensão. O que aconteceu com você? Seu carro quebrou? A mulher olhou para ele de relance, mas seus olhos estavam estranhamente vazios, como se ela estivesse ali, mas sua mente não. Eu estava com minha família. Ela começou, mas sua voz morreu no meio da frase. Eu só quero voltar para casa. Paulo começou a suar frio. Algo não estava certo. A estrada parecia cada vez mais opressiva, e a sensação de serem observados se tornava insuportável. O silêncio dentro do carro era quase palpável, e a neblina do lado de fora se tornava mais espessa, como se os envolvesse. Aqui, disse a mulher de repente. Vire aqui. Paulo hesitou. Não havia nenhuma entrada visível, apenas a densa floresta. Ele olhou para a mulher, que agora estava pálida, o rosto encoberto pela sombra. Mas algo o impeliu a seguir a indicação. Ele virou o volante lentamente, e sem aviso, o carro entrou em uma trilha lamacenta, que ele não lembrava de ter visto antes. A sensação de estranheza atingiu o auge. As árvores pareciam vivas, as copas fechando-se sobre o carro, como se quisessem engoli-los. A mulher, de repente, começou a murmurar algo, mas sua voz parecia distante, como se estivesse falando de um lugar muito longe. Paulo tentou entender, mas as palavras dela não faziam sentido. Então, em um piscar de olhos, ela desapareceu. Paulo olhou para o banco ao seu lado. Estava vazio, mas a porta continuava fechada, e o cheiro de terra ainda impregnava o ar. O pânico tomou conta dele. Ele acelerou o carro, mas a trilha não tinha fim. Quanto mais ele dirigia, mais perdido ele se sentia, como se estivesse preso em um ciclo sem saída. Quando finalmente avistou a saída da trilha, Paulo emergiu de volta à estrada principal, suando e com o coração disparado. Chegou em casa tremendo, incapaz de explicar o que tinha acontecido. No dia seguinte, Paulo foi à polícia, decidido a relatar o que viu. Descreveu a mulher em detalhes. Suas roupas sujas, o rosto cansado, o pedido de ajuda. Quando mostrou a foto dela aos oficiais, todos ficaram em silêncio. A mulher que Paulo descreveu era Júlia Marques, desaparecida há 20 anos naquela mesma estrada. Ela havia sido vista pela última vez pedindo carona, e desde então, nunca mais foi encontrada. O mistério da estrada permanece, e os moradores de São Bento do Norte continuam evitando o caminho à noite. Afinal, nunca se sabe quem, ou o que, você pode encontrar por lá.